Glória a Jesus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite de salvação. Mais uma vez nós estamos aqui com a trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV. Louvado seja Deus, que os nossos irmãos, nossos ouvintes esta noite sejam abençoados e glorificados pela mão poderosa do Senhor. Mais uma vez nós vamos estar mencionando a palavra de Deus e que a palavra possa chegar ao seu coração. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando, mas antes nós vamos estar lendo um versículo da qual, aleluia, nós vamos estar utilizando ele como base para poder chegar na mensagem da qual Deus quer que seja transmitido. Louvado seja Deus. O versículo em aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 3, aleluias, nos diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então nós vamos estar falando essa noite sobre purificação. Como que é a purificação? Por que a purificação? De onde vem a purificação? De onde partiu a purificação? Louvado seja Deus. E de que maneira hoje nós somos purificados, aleluias, em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos estar orando por você, nossos ouvintes, que tem nos ouvido a palavra de Deus, as programações. Louvado seja Deus. Que esta oração você venha participar, venha se dobrar, fechar os olhos na sua casa e ser participando da oração. Vamos estar falando com Deus por um curto tempo de espaço. Aleluias. E que Deus venha, aleluia, soprar em nós o Espírito Santo, para que nós venhamos estar então ministrando a palavra. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, esta noite mais uma vez nós queremos estar te adorando, te glorificando, exaltando, engrandecendo o teu santo nome. Pai santo, Pai de poder e misericórdia, nós temos nossos ouvintes que estão ouvindo, Senhor meu Deus, a tua palavra, que vão ouvir a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós clamamos, oramos, intercedemos pela vida de cada um deles, ó Senhor. Pai de poder e misericórdia, que o seu nome seja glorificado esta noite. Senhor meu Deus, que todo o espírito das trevas venha cair por terra, tudo aquilo que não provém de ti venha cair por terra. Todo ataque, Senhor meu Deus, dentro de uma família, dentro de um lar, venha cair por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu povo venha a ser ricamente abençoado pelas tuas poderosas mãos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, nós oramos e somos gratos a ti, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós estaremos apresentando a palavra de Deus, que tem como base aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 3. Se nós continuarmos lendo aqui, aqueles que julgam que são versículos cifrados ou marcados, se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que ele não é um versículo aleatório, que ele não está só, mas ele nos diz, porque o sentido da mensagem é sobre purificação, e ele nos diz, vou ler outra vez, ele nos diz em capítulo 1, versículo 3 aos Hebreus, nos diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, aleluias, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O apóstolo Paulo, mencionando sobre Deus,
e sobre Jesus em um único versículo. Nós podemos ver que ele está falando de Deus, porque consta já no versículo do número 1, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Jesus foi constituído herdeiro, aleluias, foi falado aos pais, quer dizer, os antecedentes de Paulo, pelos profetas. Ele diz, nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, quer dizer, através de Jesus Cristo, a quem Deus constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quer dizer, Deus usou Jesus Cristo para fazer o mundo. Lá, no princípio da criação, diz que foi Deus quem fez. Aqui está dizendo que é Jesus Cristo. Por quê? Também está escrito nos evangelhos que nada do que foi feito seria feito se não fosse feito por Ele e para Ele. Aleluia. Então, por quê? Porque Jesus é Deus. Então, o versículo base aqui está dizendo que Jesus fez purificação por nós, pelos nossos pecados, para que nós viéssemos nos purificar. Mas eu quero andar, depois eu volto nesse versículo, eu quero andar lá em Isaías 52, versículo 11. Aleluias. Isaías 52, 11. Vamos ver o que nos diz aqui sobre purificação. 52, versículo 11, nos diz: retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Nós que levamos os utensílios do Senhor. Nos dias passados, quando a tenda da congregação, Deus ditou as normas para Moisés, e quando eles firmavam ela em um lugar, em determinados lugares, que Deus era quem escolhia, aí quando Deus queria que se retirasse de lá, então Deus falava com Moisés, e Moisés orientava os levitas, e eles é quem iriam transportar e levar os utensílios desse tabernáculo, da tenda da congregação propriamente dito. Então eles tinham que ser o que? Estar purificados, santificados, tinham uma maneira deles de carregar a arca, eles tinham uma maneira apropriada que Deus ditou, mas principalmente estar purificados. Deixa eu lembrar, para que você se entrose com a palavra, deixe-me explicar uma coisa. Quando Deus faz a tenda da congregação através de Moisés, ele vai fazer umas talhas lá, que é para purificação sacerdotal. O que eles tinham que fazer? Lavar-se ou banhar-se, trocar as vestes tinham que estar limpas, tinham que estar arrumados, eles tinham que ter aquela organização que era ditada por Deus a Moisés, e Moisés teria que passar os sacerdotes, tinha Arão e outros ali, os levitas, eles tinham que seguir à risca as normas que Deus transmitiu a Moisés, tinham que seguir à risca, não era assim de qualquer jeito, não era feito de qualquer jeito. Se nós parar para observar, quanto que os crentes hoje da nossa atualidade, eles fazem a obra relaxadamente, mas a Bíblia mostra que tudo era muito organizado, tinha uma organização para transportar a arca com 2 varas, sacerdotes na frente, sacerdotes atrás, eles tinham que estar limpos, tinham que estar ajeitados, conforme Deus tinha ditado as ordens a Moisés, e Moisés iria seguir a risco. Tinha algo ainda, nesse período de transição, de modificar, de transformar, Deus escolheu levitas, e eles não poderiam ser
casados de qualquer maneira, eles tinham as mulheres com quem eles tinham que ser casados, para poder fazer a parte desse ofício, de transportar os utensílios do tabernáculo, da tenda da congregação, da qual Deus ensinou que Moisés fizesse. Então, ele diz aqui: retirai-vos daí, saí daí, não toqueis coisa imunda. Quer dizer, se tivesse um defunto, eles não podiam tocar no defunto. Se tocasse, eles tinham que fazer lá a purificação, o sacerdote. Se o sacerdote entrasse no templo e morresse lá, o outro sacerdote que ia lá dentro não podia tocar no cadáver. Ele tinha que puxar pela corda, e senão ele iria ficar impuro, iria ter que passar pela purificação. E outras coisas que acontecia, que eles tinham que estar purificados, fazer purificação. Aleluia. Então, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Aleluia. Tinha que estar purificado. Glória a Jesus. Vamos ver, louvado seja Deus, mais um versículo aqui, santo é o nome do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo 2, louvado seja Deus, que nos diz aqui, Evangelho de João, capítulo 2, nos diz aqui: estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Era a medida da água que cabia dentro dessas talhas de pedra. Veja bem, quando chegam os dias de Salomão, não tinha essas talhas aqui. Deus orientou Salomão que ele fizesse 12 bois, eles iriam ter ficado de costa um para o outro, um tacho em cima deles, que caberia 40 mil litros de água. Por que aquilo ali? Porque eles faziam muito sacrifício, tocavam muito sangue, se sujavam, e aquilo ali era para a purificação dos sacerdotes ou daqueles que iriam fazer o sacrifício. Agora veja o que está acontecendo aqui. Jesus, ele vai para um casamento, ele é convidado para um casamento. Chega lá, é notificado a ele que acabou o vinho. E Maria, a mãe de Jesus, vai lá e conversa com ele. E ele vai dizer para ela que não tem nada com ela. E o versículo 6, então, é notificado que estavam ali postas 6 talhas de pedra. Veja lá, no templo de Salomão, eles tinham que lavar-se, banhar-se, trocar as vestes e muitas outras coisas, para comer, para beber, para deitar, para dormir. Eles tinham que passar por aquelas talhas, tinham que passar pela purificação, que ali significa, no caso, santificação. Eles tinham que estar santificados, lavados por aquela água. A água regenerava eles. É o que nos diz a palavra de Deus. Eles ficavam regenerados, lavados, limpos, purificados, para poder fazer aquilo que Deus então determinava para eles. Senão eles não podiam fazer. Era arriscado eles cometer algo, porque certamente eles iriam morrer, ou seriam extirpados do meio do povo de Deus. Teria que seguir a regra. Agora vai acontecer um casamento, e Jesus vai pedir então 6 talhas. E ele vai mandar pôr água dentro. Veja que modificou a história, modificou a coisa agora. Porque é para um casamento. E Jesus vai se utilizar das talhas que era da purificação para fazer o milagre do vinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É algo muito impressionante, porque as talhas são destinadas para este caso somente, para pôr água, e os sacerdotes, no caso aqui os judeus, chega na casa de alguém, tinha lá 6 talhas. Na frente da casa, ou dentro da casa, ou no interior da casa, ou depois da porta da sala, tinha 6 talhas. Jamais alguém iria ter que entrar na casa de alguém sem antes lavar-se. Não podia. Agora veja só uma coisa,
Eu estou aqui na TV fazendo a programação. Quando eu cheguei, eu não fui no banheiro lavar minhas mãos, não fui lavar o rosto, nada disso. Não é? No caso dos judeus aqui, se eles chegassem em qualquer ambiente, em casa, se eles fossem fazer uma visita, entrasse na casa de um parente, na casa do irmão, na casa do pai ou da mãe, eles teriam, todas as casas deles têm as talhas da purificação, na qual Jesus entrou, chegou lá e já não tinha mais água, foi mandado pôr, as talhas estavam vazias. Não tinha mais, quer dizer o quê? Que os judeus já não estavam mais se importando com purificação. Aleluia. Agora Jesus vai fazer o milagre do vinho, se utilizando dessas mesmas talhas que tinham um intuito exclusivo de pôr água para purificar judeus. Quando chega alguém, vai lá e lava a mão, lava o rosto, joga água, passa a mão na roupa e dá um jeitinho, se prepara. Depois é que ele vai entrar, vai ser recebido pelo anfitrião, no caso o dono da casa. E Jesus agora então vai dizer no versículo 7, disse-lhe Jesus, enchei-vos de água essas talhas, e encheram-na até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. Quer dizer, já não era mais água, era vinho agora, era vinho da alegria. Agora era o vinho que representa, na verdade, o sangue de Cristo. O que está acontecendo aqui? Aleluia! Na verdade, Jesus está quebrando a lei. Ele está quebrando aquela lei que era a lei da purificação sacerdotal, a lei da purificação dos judeus. Agora, ele vai transformar a água que era para purificação em vinho. Porque acabou o vinho dos noivos, não tem vinho, acabou. Eles gritaram, olha, acabou o vinho, não tem mais vinho, o que é que nós vamos fazer? Não tem vinho. Ficaram endoidecidos. Jesus, não, me dá essas talhas aqui, enche de água elas. E encheu de água. Encheu de água e já mandou levar. Quando o mestre Sala experimentou, era o melhor vinho. O que é que Jesus está fazendo? Quebrando a lei. Agora, o que é que nós temos que fazer? Nos preparar para Cristo. Quando nós chegamos agora na casa de alguém, nós não vamos nos lavar para nos purificar, para nos santificar. Aleluias, não dessa maneira como eles faziam, com água. Água de purificação, água tirada da cisterna, água tirada do poço. Não tinha água encanada como nós temos hoje. As coisas eram diferentes. Então o que é que Jesus está fazendo? Quebrando a lei. Agora eu não preciso mais entrar na casa de alguém, ir lá e lavar, a menos que eu esteja com as mãos sujas, seria obrigado a me lavar? Ou, estou suado, vou lá passar uma água no rosto, mas não é para esse intuito de purificação, para minha purificação, para minha santificação. Sabe por quê? Porque agora você não precisa mais disso, aleluia, foi feita a transição, aleluia, daquilo que era material para o espiritual. Agora, aleluia, Jesus se utiliza das talhas para fazer o milagre do vinho. Eles não sabem, judeus não sabem que estão bebendo água que foi transformada em vinho quando estavam postas na talha de purificação. Agora estão bebendo da mesma água que seria para purificação, transformada em vinho. Vamos andar, aleluias, aqui para Hebreus, que nós lemos como base o versículo, aos Hebreus capítulo 1, versículo número 3, que nos diz aqui, o qual, sendo o resplendor da sua glória, Jesus é o resplendor da glória de Deus, aleluia. O Salmos 91 diz, aquele que habita, aleluias, aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Glória a Jesus. A sombra aí é Jesus Cristo. Jesus Cristo na terra, ele também representa a sombra daquelas coisas que estão no céu. Agora então está dizendo, o qual sendo o resplendor da sua glória, Cristo na terra era o resplendor da glória de Deus. E ele vai ser dito a respeito dele, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus.
Quem olha para Jesus está olhando para Deus. Filipe vai dizer para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus vai dizer: mas Filipe, você esteve tanto tempo comigo e não tendes ainda visto o Pai. Isto quer dizer o quê? Que Jesus, aleluia, ele representa Deus na terra, e não é somente representação, ele é literal, ele é o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Expressa a imagem da glória de Deus, é a expressa imagem da glória de Deus, aleluia, glória a Jesus, da pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, pela palavra do poder dele. A palavra de Cristo tem poder, tem validade, tem autoridade, tem expressão, aleluia, e o que ele fala está falado, porque ele é o Filho de Deus e ele é a expressão máxima da glória de Deus, aleluia. Não tem nada que seja, não tem coisa, não tem o que seja, aleluia. Havendo feito por si mesmo purificação, através dele, ele disse: eu sou a água, ele disse: eu sou a água da vida, e através dele fez purificação por nós, de uma vez por todas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você consegue, você que está ouvindo, você consegue entender isso? Aleluia, Cristo é a purificação. Deixa eu taxar mais uma vez, eu gosto de fazer isso, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Se utilizam de Maria como precursora. Maria é mãe de Jesus. E anulada como mãe de Jesus. Porque ela gesta ele pelo Espírito Santo. E depois que ele vai à sepultura, ele ressurge, mas não no ventre de uma mulher. Ele ressurge, ele volta à vida sem depender do corpo de uma mulher para poder nascer. Agora não há mais necessidade disso. Glória a Jesus. Então, ele vai dizer que, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Saiu agora da sepultura, sem se utilizar do corpo da mulher, que ele chama ela de mulher, não a chama de mãe desde menino, e agora ele vai voltar a Deus nas alturas e assentar à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos aqui aos Hebreus capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 9, versículo 13 e 14, o que nos diz aqui a palavra de Deus. Purificação. Nós temos que estar purificado agora, não é enfiando a mão nas águas, não é enfiando a cabeça na água, não é pulando na piscina, não é fazendo nada, nós não dependemos disso. A nossa purificação agora é através de Jesus Cristo, a pessoa do Filho de Deus, aleluias, que é eterno. Nos diz aqui, 9 aos Hebreus, versículo 13, nos diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto mais a purificação da carne, aleluia, quanto mais a purificação da carne. Se o sangue de touro, de bode e cinza de novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto mais a purificação da carne. Veja, quanto mais o sangue de Cristo, se era com touro, com bode, com cinza de novilha, purificava também aqueles lá, com a água da purificação, eles se sujavam de cinza, depois iam lá, iriam ter que se lavar, ia ter que se limpar. Agora com Jesus aqui não, aleluia. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, e Deus purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo.
Jesus nos chama para nos fazer purificação de uma vez por toda, através do sangue expiatório que Ele derramou na cruz do Calvário, e que agora, aleluia, quando eu aceito Jesus Cristo como Salvador, quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, quando você aceita, aleluia, a palavra de Deus, quando você fala, agora eu sou um crente, agora eu sou servo de Deus, aleluia, se você morreu para o mundo, nasceu para a pessoa bendita de Jesus Cristo, nasceu da água e do Espírito, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele se ofereceu a si mesmo imaculado, sem mancha, aleluia. Deus purificará a vossa consciência através da pessoa de Cristo. Ele é a água, Ele é a água da purificação, aleluia. É Ele que lava os nossos pecados, é Ele que lança os nossos pecados no mar do esquecimento e jamais se lembra dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos mais de talhas com água, para entrar na casa de alguém, lavar os pés, lavar as mãos, lavar a cabeça, se purificar, aleluia. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele estava mostrando que os discípulos já estavam lavados o corpo pelo poder da palavra. Agora estava lavando os pés dos discípulos, sinal de humilhação. Não era para que eles fossem purificados, mas para que eles aprendessem a serem humildes. Chegasse na casa de alguém, se tivesse que lavar o pé de um doente, de um enfermo, eles iriam lavar, não somente lavar o pé ou a mão, tinha que dar o banho naquele que morre. Hoje, graças a Deus, nós não vamos ser contaminados, nós não vamos passar por essa situação da impureza. Porque eu fui lá, toquei no esquife, toquei no caixão, pus a mão no defunto, agora eu tenho que ir lá e tal. É bem verdade que nós vamos, mas não é por causa da purificação, da santificação, não é mais por causa disso. Jesus fez purificação, expiação de pecado, de uma vez por todas, por nós na cruz do Calvário, aleluia, e não há mais necessidade disso. Se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência. Agora é a nossa consciência que tem que ser purificado. Nós podemos voltar um trechinho, nós estamos encerrando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando fazia então a circuncisão, era o circuncidado ou incircunciso, aleluia, para indicar que era servo de Deus, que servia a Deus, era do povo de Deus. Agora não há mais necessidade. Da onde que sai a purificação? A purificação, a circuncisão agora é na boca, é na língua, é na mente. Nós temos que ser circuncidados na mente, ter a mente pura, a mente saudável, a mente não é mais doente, mente sem maldade. Temos que ter o nosso coração voltado para Deus. Não há mais esse negócio de fazer na carne. Não, agora é através da pessoa de Cristo. Quem aceitou Cristo foi lavado de todos os seus pecados. Daí para lá você vai pecar e vai ter que se acertar com Deus. Aleluia. Das obras mortas, para purificação, Deus purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Agora é para servir a Deus vivo. Passamos por Cristo. Ele é a água, Ele é a talha, Ele é o poço, nós passamos por Ele. Ele nos lava e nos regenera para servirmos o Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Que a palavra possa chegar ao seu coração, que você possa ter compreensão da purificação. Que você seja purificado pela palavra de Deus, seja purificado por Jesus Cristo, seja purificado para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, vamos estar orando, vamos fazer um minuto de oração, agradecendo a Deus por mais esse dia, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, por aquilo que Deus tem dado para você. Deus tem cuidado de você até aqui, tem cuidado de nós até aqui, aleluia. Então nós temos que ser gratos ao Senhor, é o que nós fazemos,
em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos te adorar, te glorificar, exaltar, engrandecer, enaltecer, Senhor, meu Deus, o teu santo nome. Senhor, meu Deus, aleluia, nós trouxemos a tua palavra, meu Deus querido, mencionando a purificação. Meu Deus, que a tua palavra possa purificar o coração, a consciência, a mente, o ser, a alma, o espírito, Senhor, meu Deus, de cada um. Senhor, meu Deus, que venha entrar purificação e santificação nos lares, nas famílias, nos casais, Senhor meu Deus, aleluia, opera, realiza para a glória do nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor meu Deus, que fez purificação na cruz do Calvário por si mesmo, para que nós viéssemos encontrar redenção, salvação, aleluia, viéssemos glorificar o teu santo nome. Senhor meu Deus, derrama do teu Espírito Santo, abençoa, Senhor meu Deus, sopra o teu Espírito Santo sobre toda essa cidade, sopra o teu Espírito Santo, meu Deus querido, nessa TV, sopra, meu Deus querido, o teu Espírito Santo na família do nosso irmão Paulo, na nossa irmã Sandra, do nosso irmão Davi, sopra o teu Espírito Santo, meu Deus, santifica, purifica, é o que nós te pedimos, Senhor meu Deus, sopra o teu Espírito Santo, meu Deus, nas ruas, nos quarteirões, aleluias, nesta cidade, nos bairros, Senhor, sopra, meu Deus querido, aleluia, fala, chama, meu Deus, transporta, para que, meu Deus querido, o povo venha sentir desejo de te servir, de te glorificar, aleluias, louvado seja o teu nome, meu Deus querido. Eu quero orar, meu Deus querido, para aquele povo em Hollywood, meu Deus, que pegou fogo em tudo, queimou tudo, zombaram do Senhor, da sua santidade, zombaram, Senhor meu Deus, de um Deus todo poderoso, e encontraram, meu Deus querido, fogo pela frente. Senhor, meu Deus, estão chorando, porque dizem que morreu a casa deles, meu Pai, estão preocupados com casa, com lar, meu Deus, com riqueza, meu Deus querido, nem dessa maneira eles abrem a boca para te glorificar, porque escaparam alguns com vida. Senhor, meu Deus, visita, meu Pai, e continua trabalhando, operando, realizando, é o que nós te pedimos para a glória do nome de Jesus. Abençoa, abençoa, meu Deus querido, o teu povo, abençoa a tua igreja, meu Deus querido, abençoa, meu Deus querido, pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, missionários, missionárias, pastoras, meu Deus, aqueles que fazem a tua obra, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde tiver alguém pregando, falando, orando, ensinando a tua palavra, meu Deus, derrama da tua graça e opera, realiza, para que o seu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, que todos tenham uma boa noite de salvação, um bom descanso, aleluia, e querendo Deus, até a próxima, a trombeta de Deus no ar, amém? Louvado seja Deus e graças a Deus em nome de Jesus.